voltando a essa questão do refúgio, da busca do banheiro para esses momentos de sossego. Na minha época, eu ouvia muito assim, vai chorar na cama, que é o lugar quentinho. E hoje a cama deixou de ser esse espaço, né? Você vai para o banheiro, você vai para o vaso, ou você vai para o chuveiro. E o que eu queria tentar entender, por que a gente não consegue resgatar essa privacidade em outros ambientes? A gente precisa de um lugar que a gente tenha a garantia de que eu vou conseguir trancar essa porta, que eu preciso me isolar de todo esse ambiente que me cerca. E eu fiquei viajando se é por conta dessa hiperconectividade, que a gente, inclusive, na cama está conectado, né? A gente não desliga o celular na cama, e talvez no banheiro a gente se... Também não, né? No vaso também, mas talvez no banheiro a gente se permita, porque no chuveiro não dá, né? Exatamente. Então, eu sou dessa época que eu escutava que a cama que era o lugar quentinho para chorar. O que está acontecendo que a gente precisa ir para um lugar que tem a possibilidade de trancar para eu conseguir refletir, para eu conseguir chorar, para eu conseguir pensar na vida que seja? Eu acho que essa questão, então, de como que é a vida hoje, aliás, todo mundo sempre fala assim, em qualquer época, hoje em dia, né? Mas agora está muito gritante a falta de privacidade, está muito gritante o excesso de estímulo, o fato de estar hiper e sempre conectado, e também uma questão de a gente ter que se mostrar muito legal, muito bom e muito equilibrado. Então, o tempo todo, a gente tem que performar, né? Essa palavra está na moda, né? Outro dia eu fiz alguma coisa, eu sou professor, e no final da aula um aluno quis me elogiar e falou assim, o senhor hoje performou muito bem. Que fofa. Não gostei não, que preguiça. Ela quis ser querida. Então você vê assim que, é claro que ele queria elogiar, mas assim, fica parecendo que ou a gente ou a gente performa. Né? Então, será que o que eu performo é o que eu sou? Então, isso tudo, o banheiro, às vezes, é o lugar da gente se recompor também. O que está acontecendo, isso já está sendo estudado muito, é que o uso do banheiro como refúgio, ele é muito disseminado. Tá? Esse entendimento que eu tenho que fugir. Fugir de quê? Tá? E muitas vezes é fugir de si mesmo. Por isso que eu estou dizendo. O doutor Velha se armado até os dentes, fugir da gente mesmo. Aliás, é muito interessante que eu posso fugir de mim, mas também posso me encontrar. E nesse encontro consigo mesmo, o espelho tem um papel muito importante. Tá? Como que eu estou? Né? O como eu estou, às vezes é como eu queria estar, mas não sou, ou como que eu sou. É claro que a gente pode complicar essa conversa, porque nem sempre a gente é o que a gente deveria estar sendo. Então, o banheiro, ele fica nesse lugar intermediário entre o que seria a realidade externa e o que seria a minha realidade interna. Às vezes é quando eu vou no banheiro que eu me encontro, mas também eu posso ir lá para me perder. Não é um jogo de palavras, isso é o que acontece. Nossa, até arrepiei, doutor, juro para você. Mas é isso, tá? Então, eu penso que o banheiro pode ser, sim, tudo isso que está falando, ele é bonito, ele é bacana, ele é um jardim, é um acampamento, né? Camping, né? Tudo isso pode ser bacana, mas também existem aqueles que vão ao banheiro por questões até mais, digamos, eu não vou falar a palavra doentias, mas por certo grau de sofrimento. Já tive, há um tempo atrás, um paciente que era muito bem sucedido, um engenheiro muito bem sucedido, mas ele tinha uma história na vida de ter um transtorno obsessivo compulsivo. Então ele repetia muitas coisas, ele buscava sempre a perfeição, e isso o fazia sofrer. Tá? E na época que ele foi lá no meu consultório, ele falou desse quadro dele, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, já estava relativamente bem na vida, e resolvida essa questão do obsessivo compulsivo em si, dos toques que ele tinha, né? E aí o que acontece? Ele relata que lá na empresa que ele trabalha, onde ele tem um cargo excelente, etc., ele se levanta muito da mesa dele, onde ele trabalha, para ir ao banheiro. E eu perguntei, assim, meio sem pensar, meio ingenuamente, você tem algum problema intestinal?
Eu também me ocorrer, doutor, tá tudo assim, bem. Não é por isso não, doutor. É que eu vou lá para conferir, vejam bem, conferir se o meu rosto está simétrico. Se o tanto de cabelo que eu tenho de um lado está igual do outro lado, se eu estou todo simétrico. Então, às vezes, eu fico 20 minutos no banheiro, consertando meu cabelo, procurando uma simetria perfeita. Nossa, esse é Olha aí sofrimento um puro. sintoma, né, para o qual o banheiro, e por isso que eu falo do espelho, ele servia. Tá? Então, isso tem a ver com angústia, tem a ver com ansiedade, tem a ver com esse lugar de refúgio, né, com o encontrar-se. Então, o banheiro também é o lugar do sintoma. Né? Dependendo de como eu uso o banheiro, eu não estou fazendo um ato totalmente consciente, agora eu vou ao banheiro, mas eu estou fazendo algo que é sintomático. Algo que, dependendo de como eu uso, alguém pode pensar assim, alguma coisa acontece com essa pessoa. É o que os pais fazem com seus filhos adolescentes. Quando ele passa a ficar mais isolado, mais no banheiro, a mãe, o pai, né, podem ficar preocupados. O que está acontecendo com meu filho? Um casal que eu atendi, falando do filho adolescente, descobriu uma coisa muito interessante, que quando um deles, né, acordava durante a noite, às vezes 4, 3 horas da manhã, e ia ao banheiro, né, passava em frente ao quarto do filho e olhava o filho. O filho não estava na cama, mas a luz do banheiro do quarto do filho estava acesa. Ou seja, o menino estava no banheiro. E isso não era uma noite. Isso foi constante durante um certo tempo. Então, também era o uso do banheiro de forma sintomática. Nós não vamos demonizar. Isso não é culpa do banheiro. É lógico, né? É um reflexo. Não é porque o banheiro é gostoso, né? Mas então, acho que essa tensão que nós vivemos, né, essa exposição, esse convívio cotidiano e as nossas próprias neuras, elas fazem com que o objeto que nós utilizamos, o espaço que nós utilizamos, seja também, né, esse espaço seja feito um uso sintomático.